Julián Mendoza observava distraído seu relógio de ouro enquanto esperava o sinal abrir. O ar-condicionado do seu Mercedes último modelo afastava o calor de rachar do Rio de Janeiro em pleno verão. Através dos vidros fumê, a cidade era apenas um borrão de cores e barulho que não chegava a perturbar sua bolha de perfeição. Seu telefone vibrou. Era sua assessora, lembrando-o da reunião com os investidores japoneses. Sorriu satisfeito. O acordo de 50 milhões estava praticamente fechado. Uma batida na janela interrompeu seus pensamentos. Irritado, virou a cabeça e deu de cara com uns olhos. Uns olhos que conhecia muito bem. Não pertenciam a um adulto, mas a uma criança de uns 6 anos que segurava uma bandeja com doces. Julián sentiu o ar gelar nos pulmões. Junto ao pequeno, outros 2 meninos, idênticos, com o mesmo olhar. O seu olhar. Atrás deles, sob um guarda-sol desbotado preso a um carrinho enferrujado, uma mulher de costas arrumava mercadorias. Seu cabelo desgrenhado estava preso sob um lenço e uma camiseta desbotada grudava em suas costas por causa do suor. Uma sacola plástica pendia do braço enquanto contava moedas. Havia algo dolorosamente familiar na curva do seu pescoço, na forma como seus ombros se contraíam ao contar o dinheiro. "Para!" gritou Julián para o seu motorista, abrindo a porta de repente antes que o veículo parasse completamente. Não se importou com as buzinas furiosas dos carros que freavam bruscamente atrás dele, nem com os olhares curiosos dos transeuntes que observavam o homem de terno de R$ 3.000 correndo para uma barraquinha de doces. A mulher se virou lentamente ao ouvir o alvoroço. A bandeja em suas mãos tremeu um pouco. Seus olhos, maiores, mais velhos, exaustos, encontraram os dele. "Valéria?" Não era uma pergunta, era o reconhecimento de um fantasma. Da única pessoa que realmente amou, da mulher que abandonou 6 anos atrás para perseguir suas ambições. Ela não disse nada, apenas fez um gesto para as crianças. "Pra sombra", sussurrou. Eles obedeceram instantaneamente, seus olhos escuros, idênticos aos de Julián, observando-o com curiosidade e confusão. Julián Mendoza, CEO de um conglomerado tecnológico bilionário, sentiu o mundo inclinar sob seus pés. Piscou, incapaz de processar o que via. Aquelas crianças, todos tinham os seus olhos, a sua forma de franzir a testa, o seu queixo. "São meus, não são?" perguntou com a voz embargada. "Essas crianças são meus filhos." A mandíbula de Valéria se contraiu. Olhou para baixo, depois para as crianças, depois para a rua, para qualquer lugar menos para ele. "Devia ir embora", disse finalmente. "Este não é o seu mundo." "Eu não sabia, Valéria. Se eu soubesse que você estava grávida..." "Você não perguntou. Sua voz era baixa, mas cortante como uma faca. Você nem olhou para trás." "Não." Tinha defesa. Apenas o eco de sua própria ambição, que agora soava oco. "Deixe-me ajudar", implorou. "Não por mim, por eles." Ela hesitou. Então, deu uma moeda a um dos meninos e disse: "Compra água para os seus irmãos." Quando se afastaram, ela voltou a olhar para Julián. "Trabalho em 3 empregos. Vendo doces para que eles possam comer carne 2 vezes por semana. Acha que jogar dinheiro vai consertar o que você quebrou?" "Não", sussurrou ele, "mas deixe-me tentar fazer a coisa certa." Os carros continuavam passando, a cidade seguia seu ritmo. Mas para Julián e Valéria, o tempo havia parado. 6 anos de silêncio, e agora isso. Uma família que nunca soube que tinha. Uma vida que nunca imaginou ser possível. "Te vi na televisão", disse ela finalmente, inaugurando um novo centro de inovação. "Você sorria como se o mundo fosse seu." "Não me pertence nada", respondeu ele, olhando para os 3 pequenos, que agora bebiam água sob a sombra de uma árvore próxima. "Eu nem sabia o que era importante." Mais tarde naquele dia,
Sentado em sua cobertura com vista para a avenida Paulista, Julián contemplava a foto das crianças que havia conseguido tirar discretamente com seu celular. Seus rostos o perseguiam. Tinham os seus olhos, o seu nariz, mas o sorriso era o de Valéria. Aquele sorriso que havia iluminado seus dias quando ele não era mais que um estudante ambicioso com grandes sonhos e bolsos vazios. Ligou para sua assessora. Descubra tudo sobre Valéria Ortega. Preciso saber onde ela mora, onde as crianças estudam. Tudo. Senhor, isso está relacionado com a fusão da... É pessoal, interrompeu Julián. E urgente. Demorou uma semana. Durante esse tempo, Julián não conseguiu pensar, não conseguiu dormir. As reuniões passavam por ele como um filme mudo. Os números e gráficos perderam o sentido. Ele só via 3 pares de olhos idênticos olhando para ele com curiosidade. Começou a dirigir pelo bairro de Valéria. Um prédio antigo com tinta, descascando, um elevador quebrado e varais cruzando as varandas. De seu carro, observava-os voltar para casa todas as tardes. As crianças sempre caminhavam em fila de mãos dadas. Uma tarde, Valéria o viu. Não pareceu surpresa. Aproximou-se da janela do carro com os braços cruzados. Agora está nos espionando? Só quero conversar. Então fale e depois vá embora. Ele contou tudo. Sobre o teste que fez pelas costas com uma balinha que um dos meninos havia deixado cair. Os resultados chegaram. Emílio, é meu. Todos são meus, não é? Ela assentiu, sem palavras. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha. Não te contei porque não queria que crescessem esperando um pai que não viria. As palavras o atingiram como um soco, porque ela estava certa. Se há 6 anos ela tivesse dito que estava grávida, ele teria renunciado aos seus sonhos. Ele teria escolhido uma vida de dificuldades financeiras por amor. Ele não podia mentir para si mesmo. Não teria sido homem o suficiente para ficar, mas agora era diferente. Agora ele tinha tudo o que um dia sonhou e sentia-se mais vazio do que nunca. Como eles se chamam? Perguntou com a voz embargada. Emílio, Léo e Mateu, respondeu ela. São trigêmeos. Aquela noite, Valéria permitiu que ele levasse as crianças por algumas horas. Pela primeira vez. Foram a um parque, compraram sorvetes, jogaram futebol com bolas emprestadas. Ele viu como Léo ria quando caía, como Mateu se distraía com as borboletas, como Emílio cuidava dos outros como um pequeno general. Seu coração inchava e doía ao mesmo tempo. Por que você tem um carro tão grande? Perguntou Mateu com a inocência de seus 6 anos. Por bobo, respondeu Julián, surpreendendo-se. Às vezes os adultos compram coisas que não precisam. A mamãe diz que só compramos o necessário, afirmou Emílio com seriedade, porque o dinheiro é para coisas importantes como comida e livros. Julián sentiu vergonha. Enquanto ele gastava em relógios de luxo e carros esportivos, Valéria ensinava a seus filhos, o valor do essencial. Se você está gostando da história, escreva 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos como este. Se não, escreva 0. Me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando. No dia seguinte, Julián cancelou 3 reuniões importantes. Apareceu na porta do apartamento de Valéria com 3 mochilas cheias de roupa nova, livros e brinquedos. Nós não precisamos da sua caridade, disse ela, tentando fechar a porta. Não é caridade, insistiu ele, impedindo a porta com o pé. É responsabilidade. Por favor, Valéria, me deixe entrar na vida deles. Para quê? Para que eles te conheçam e depois você suma quando se cansar de brincar de família. Eles têm 6 anos, Julián. Viveram sem pai todo esse tempo. Não precisam que você parta o coração deles agora. Eu não vou embora, prometeu. Não desta vez. Ela o olhou com ceticismo, mas algo em seus olhos.
talvez desespero, talvez sinceridade. A fez hesitar. Finalmente, se afastou para deixá-lo passar. O apartamento era pequeno, mas impecável. Fotografias das crianças adornavam as paredes. Desenhos infantis estavam colados na geladeira. Em um canto, 3 pequenas carteiras escolares estavam alinhadas, com cadernos abertos e lápis de cor espalhados. Era um lar, um verdadeiro lar. Eles são bons alunos, comentou Valéria, seguindo seu olhar. Emílio é o melhor em matemática. Léo adora histórias. E Mateu, ele desenha como um anjo. Julián observou cada detalhe com avidez, tentando recuperar 6 anos de ausência em minutos. Eu quero conhecê-los, Valéria. Quero fazer parte da vida deles. E como isso vai se encaixar na sua vida perfeita, nas suas viagens de negócios, nas suas festas com celebridades? Você vai contar para sua noiva sobre nós? Julián empalideceu. Daniela, sua noiva e sócia comercial, a herdeira do império tecnológico que complementava o dele, o casamento que consolidaria sua posição no mercado internacional. Como você sabe? Internet, respondeu ela secamente. Seu noivado foi notícia. O solteiro mais cobiçado de São Paulo finalmente se ajeita. Parabéns. A ironia em sua voz era palpável. Julián se sentiu preso entre 2 vidas, entre o homem que havia construído e o que deveria ter sido. É complicado, murmurou. Sempre é com você. Valéria suspirou, cansada de repente. As crianças vão voltar da escola em breve. Se você quiser vê-los, pode vir às quintas-feiras à tarde, 1 hora, sob minha supervisão. Era pouco, mas era um começo. Julián assentiu, agradecido pela pequena abertura na porta que ele mesmo havia fechado anos atrás. Durante as semanas seguintes, Julián foi religiosamente toda quinta-feira. Levava livros, jogos educativos, pequenos presentes que sabia que Valéria aprovaria. Não mencionou às crianças que era o pai delas. Para eles, ele era simplesmente o amigo da mamãe, que vem brincar. Mas a cada visita, cada história lida, cada partida de futebol improvisada no parque próximo, os laços se fortaleciam. Um dia, enquanto ajudava Mateu com um desenho, a criança o olhou fixamente e perguntou: "Você tem filhos?" A pergunta o deixou sem ar. Não que eu saiba", respondeu, consciente do olhar de Valéria vindo da cozinha. "Você quer ter?" insistiu Mateu. "Eu gostaria", admitiu Julián. "Eu gostaria de ter crianças tão especiais quanto você e seus irmãos." Mateu sorriu satisfeito e voltou para o seu desenho. "Estou fazendo um retrato da nossa família", explicou. "Olha, essa é a mamãe, esse sou eu, esses são Emílio e Léo, e esse é você." Julián olhou para o desenho, onde uma figura alta de terno estava ao lado dos 4. Seu coração deu um solavanco. "Eu?" "Sim, porque você vem nos ver e nos ajuda com a lição de casa. As famílias se ajudam, não é?" Os olhos de Julián se encheram de lágrimas. Olhou para Valéria, que havia escutado tudo, e agora observava a cena com uma expressão indescritível. Aquela noite, depois que as crianças dormiram, Valéria o convidou para ficar mais um pouco. Sentaram-se na pequena varanda, com 2 xícaras de chá barato, que sabia melhor do que qualquer champanhe caro que ele tinha provado nos últimos anos. "Eles gostam de você", disse ela finalmente. "Perguntam por você quando você não está. Eles são incríveis, Valéria. Você fez um trabalho maravilhoso. Tem sido duro." Sua voz se quebrou levemente. "Muito duro. Houve dias em que eu não sabia se conseguiríamos comer no dia seguinte. Noites em que os 3 ficavam doentes ao mesmo tempo e eu tinha que decidir se gastava com remédios ou com aluguel." Julián sentiu seu peito se comprimir. Enquanto ele ascendia no mundo empresarial, comprava propriedades e colecionava prêmios. A mulher que um dia amou lutava para sobreviver com seus filhos.
Deixe-me ajudá-los financeiramente, suplicou. Não como caridade, mas como minha responsabilidade. Eles são meus filhos, Valéria. Ela o olhou longamente antes de responder. O que vai mudar quando sua vida perfeita exigir sua atenção completa? Quando as crianças esperarem por você e você não aparecer porque tem uma reunião importante, eu não quero que eles sofram a decepção que eu sofri. Eu mudei, insistiu ele. As pessoas não mudam, Julian. Só mostram rostos diferentes, dependendo do que querem obter. Suas palavras eram duras, mas justificadas. Ele havia prometido amá-la para sempre. Havia jurado que construiriam um futuro juntos. E, na primeira oportunidade de sucesso, a abandonou com uma nota covarde. Não posso ficar, dizia. Ele havia se convencido de que ela entenderia, que não tinha escolha, que uma vez que triunfasse, voltaria por ela. Mas o tempo passou. O sucesso chegou. A culpa se adormeceu e ela desapareceu de sua mente. Até agora. Justamente quando seu coração começava a abrigar esperança, tudo desmoronou. Daniela descobriu a verdade. Tinha-o seguido, suspeitando de uma infidelidade. E em vez de uma amante, encontrou uma família secreta. Sua reação foi fria e calculista, como tudo nela. Deixe-os, ou destruirei sua reputação, sua empresa, tudo o que você construiu. Não era uma ameaça vazia. Como sócia principal e futura esposa, Daniela tinha acesso a informações privilegiadas, contatos na imprensa, influência na diretoria. Eles são meus filhos, explicou Julian, tentando fazê-la entender. Uns bastardos que você nem sabia que existiam, respondeu ela com crueldade. De verdade vai arruinar tudo pelo que trabalhamos por uma aventura de 6 anos atrás? Julian se encontrou em uma encruzilhada. Abandonar Valéria novamente ou perder seu império? O que você faria se de repente descobrisse que tem filhos dos quais não sabia de nada? Você conhece alguém que já passou por uma situação semelhante? Compartilhe sua experiência nos comentários. As ameaças de Daniela se cumpriram com precisão cirúrgica. Em semanas, Julian perdeu contratos, investidores postos em conselhos diretivos. A notícia vazou para a imprensa. As manchetes o chamavam de o CEO que gerou filhos de rua. As fotografias de Valéria e os trigêmeos vendendo doces apareceram em todos os tabloides. Sua reputação, cuidadosamente construída durante anos, desmoronava diante de seus olhos. Seus pais, membros distintos da sociedade paulistana, o ligaram, escandalizados. Como você pôde nos envergonhar assim? Exigiu sua mãe. Aquela mulher obviamente está atrás do seu dinheiro. Faça os testes de DNA e mantenha tudo em sigilo. Eu já fiz, respondeu ele. Eles são meus filhos e eu não tenho vergonha deles. A diretoria de sua empresa convocou uma reunião de emergência. A mensagem era clara. Sua vida pessoal estava afetando a cotação das ações. Deveria resolver o problema discretamente ou considerar dar um passo para o lado. Naquela noite, Julian dirigiu até o apartamento de Valéria. Encontrou o prédio cercado por paparazzi. Ela não atendia suas ligações. Quando finalmente conseguiu entrar, esgueirando-se por uma porta dos fundos, a encontrou fazendo as malas. Nós vamos embora, anunciou ela, colocando roupas em malas velhas. Não vou expor meus filhos a isso. Nossos filhos, corrigiu ele, suavemente. E eles não precisam ir embora. Eu vou resolver isso. Como? Você já perdeu tudo por nossa causa. Eu não perdi nada importante, respondeu com uma clareza que o surpreendeu. Só me livrei do que não vale a pena. As crianças dormiam, alheias ao caos. Julian os observou, maravilhado com a paz de seus rostos. Eram parte dele, o melhor dele, e nunca os tinha conhecido até agora. Quantos momentos havia perdido? Primeiros passos, primeiras palavras, aniversários, risadas, lágrimas, tudo por perseguir um sucesso vazio.
tomou uma decisão. Vendeu suas ações na empresa. Mudou-se para uma casa menor, mas aconchegante, com jardim para as crianças brincarem. Trocou os ternos por jeans. Levava as crianças para a escola toda manhã. Preparava o almoço com Valéria. Ajudava com a lição de casa, mesmo quando não entendia as matemáticas. Por fim, estava presente, realmente presente. Os primeiros meses foram difíceis. A imprensa o assediava. Os antigos amigos o evitavam. O dinheiro, embora suficiente, já não era ilimitado. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, sentia-se completo. Valéria observava sua transformação com cautela. Não confiava totalmente, mas via seu esforço diário. Via como Julián se levantava ao amanhecer para preparar o café da manhã, como passava horas ensinando as crianças a andar de bicicleta, como lia histórias todas as noites até adormecer no sofá. Pouco a pouco, uma nova rotina se estabeleceu. As crianças começaram a chamá-lo de papai, primeiro timidamente, depois com naturalidade. Julián sentia que o coração ia explodir de felicidade cada vez que escutava essa palavra. Os vizinhos deixaram de vê-lo como uma celebridade em decadência e começaram a tratá-lo como um a mais. No bairro, era simplesmente o pai dos trigêmeos. Uma pequena consultoria tecnológica lhe ofereceu um emprego. Não era glamouroso nem extraordinariamente lucrativo, mas permitia usar sua experiência e conhecimentos enquanto mantinha horários flexíveis para estar com sua família. Aceitou imediatamente. Uma tarde, Valéria o encontrou na varanda, contemplando a cidade. Parou ao lado dele em silêncio. "Você se arrepende?" perguntou finalmente. "De quê?" "De nos ter escolhido. De ter renunciado a tudo." Julián negou com a cabeça. "Eu me arrependo de não ter feito isso antes. De ter perdido 6 anos das suas vidas. De ter te feito sofrer." Ela não respondeu, mas sua mão buscou a dele na grade. Um roçar suave, quase imperceptível, mas cheio de significado. Não era perdão, não ainda, mas era um começo. Meses depois, durante uma apresentação escolar onde Mateo recitava nervosamente um poema com um microfone muito alto, Valéria se inclinou para ele e sussurrou: "Você ficou." Ele assentiu, piscando para conter as lágrimas. Nunca deveria ter ido. Embora o público aplaudia, as crianças riam, e pela primeira vez em anos sentiu-se pleno. Não como um CEO, não como um milionário, mas como um pai. À medida que os meses passavam, a relação entre Julián e Valéria evoluía lentamente. Não era amor, não como antes, mas havia respeito mútuo, companheirismo e um objetivo comum: a felicidade de seus filhos. Uma noite, depois de colocar as crianças para dormir, Valéria encontrou Julián revisando os álbuns de fotos que ela havia mantido meticulosamente ao longo dos anos. "Eles adorariam escutar essas histórias da sua boca", disse ela, sentando-se ao seu lado. Ele a olhou, surpreso com o convite. "Você me contaria tudo o que eu perdi?" E assim, noite após noite, Valéria compartilhou com ele as lembranças que havia guardado sozinha. O nascimento complicado, os primeiros dentes, as febres, as primeiras palavras, os pesadelos, as pequenas vitórias. Era doloroso e bonito ao mesmo tempo. "Por que você os chamou assim?" perguntou uma noite, contemplando uma foto dos 3 bebês recém-nascidos. Valéria sorriu melancolicamente. "Emílio era o nome do seu avô, lembra? Aquele que te ensinou a consertar rádios. Léo, porque você sempre dizia que queria um filho valente como um leão. E Mateo, porque era seu segundo nome." Julián sentiu que algo se quebrava e sarava simultaneamente dentro dele. Mesmo em sua ausência, ela o tinha mantido presente para eles. "Eu nunca deixei de te amar", confessou ele um dia, enquanto lavavam a louça depois do jantar. Não era uma estratégia,
nenhuma tentativa de reconquista. Era simplesmente a verdade. Valéria parou de enxaguar um copo. Eu sim, respondeu com honestidade. Eu precisei fazer isso para sobreviver. Ele assentiu, compreendendo o dano irreparável que havia causado. Eu sei, e respeito isso. Mas o tempo, esse grande curandeiro, trabalhava silenciosamente. Em pequenos momentos, uma risada compartilhada, uma lembrança comum, o orgulho conjunto ao ver as crianças triunfarem na escola, algo do antigo afeto ressurgia. Em um sábado, enquanto as crianças brincavam no parque, Valéria sentou-se ao lado de Juliana em um banco. Ele se parece com a gente, disse ela, apontando para um rapaz vendendo suas pinturas em um canto do parque. Com a gente? Com o que éramos. Jovens, cheios de sonhos, sem um tostão no bolso. Julian sorriu ao recordar. Eles haviam se conhecido na faculdade. Ele estudava engenharia enquanto trabalhava de garçom à noite. Ela estava em design gráfico, vendendo ilustrações em feiras para pagar seus materiais. Dois sonhadores, apaixonados, não só um pelo outro, mas por todas as possibilidades do futuro. Sinto falta daqueles jovens, admitiu ele. Éramos pobres, mas tínhamos esperança. E agora somos adultos, pais, sobreviventes. Se olharam e algo aconteceu entre eles. Um reconhecimento, uma compreensão tácita de tudo o que foi perdido e tudo o que foi ganho. A relação entre eles evoluiu gradualmente. Os obrigados e por favor formais deram lugar a conversas mais profundas, a risadas espontâneas, a confidências na noite depois que as crianças dormiam. Às vezes, suas mãos se roçavam acidentalmente e já não se afastavam com precipitação. Às vezes, seus olhares se encontravam por mais tempo do que o necessário. Os pesadelos de Emílio foram o que os aproximou de vez. O mais sensível dos trigêmeos começou a ter terrores noturnos. Gritava em sonhos, chorava, se agarrava aos lençóis com desespero. Os médicos disseram que era normal, que muitas crianças processavam suas emoções através dos sonhos. Uma noite particularmente difícil, quando nem Valéria nem Julian conseguiam acalmar a criança, decidiram ficar os três na cama de Emílio, um de cada lado. Na penumbra do quarto infantil, com o som regular da respiração do filho finalmente dormindo entre eles, suas mãos se encontraram sobre a pequena figura. Eu tinha medo, sussurrou Valéria, de não ser suficiente para eles, de que crescessem se sentindo incompletos. Você fez um trabalho extraordinário, respondeu ele. Eles são as crianças mais felizes, inteligentes e bondosas que eu conheço. Mas agora eles têm você também. Não era uma reprovação, mas uma constatação. Uma aceitação de que, apesar de toda a dor do passado, a presença de Julian na vida das crianças era algo positivo. Os dias seguintes trouxeram uma nova intimidade, pequenos gestos, um café preparado ao amanhecer, uma mão no ombro ao passar, um sorriso cúmplice quando alguma das crianças dizia algo particularmente espirituoso. A frágil confiança se reconstruía, tijolo por tijolo. Já notou como, às vezes, as coisas precisam se quebrar por completo para poderem ser reconstruídas de uma forma nova e melhor? Compartilhe sua opinião nos comentários. No primeiro aniversário das crianças que Julian celebrava com eles, organizaram uma pequena festa no quintal. Nada extravagante, apenas alguns colegas de classe, um bolo caseiro e brincadeiras tradicionais. Valéria havia insistido em manter a simplicidade a qual as crianças estavam acostumadas, e Julian concordou. Enquanto observava seus filhos soprarem as velas, rodeados de amigos, com rostos iluminados pela felicidade mais pura, Julian teve uma revelação. Tudo o que ele sempre pensou que importava, o prestígio, o poder, o dinheiro, o reconhecimento, empalidecia diante daquele momento. Se ele soubesse então o que sabe agora, teria escolhido isso desde o começo. Naquela noite, depois que os convidados foram embora
e as crianças, exaustas pela emoção, dormiram abraçadas aos seus novos brinquedos. Julián e Valéria recolhiam em silêncio os restos da celebração. Obrigado, disse ele de repente, por me permitir estar aqui, por dar às crianças a oportunidade de me conhecer. Valéria, que estava guardando sobras de bolo na geladeira, parou. Quando se virou para ele, tinha os olhos brilhando. Sabe, o que é irônico? Durante anos, imaginei este momento. Te imaginava voltando, arrependido, implorando perdão. E nas minhas fantasias eu te fechava a porta na cara. Teria sido justo, reconheceu ele. Mas quando realmente aconteceu, quando eu te vi ali parado, olhando para as crianças com espanto, algo em mim soube que eles precisavam disso, que você precisava disso, que talvez todos nós precisávamos disso. Julián deu um passo em sua direção, hesitante. E agora? O que precisamos agora? Valéria não recuou. Tempo, sussurrou. Paciência. Talvez uma segunda chance. Não foi um beijo apaixonado como nos filmes. Foi apenas um roçar de lábios, tímido, inseguro, carregado de passado, mas também de possibilidades. Um beijo tímido, inseguro, carregado de passado, mas também de possibilidades. Um novo começo. Na manhã seguinte, ambos agiram com certa timidez, como adolescentes depois de um primeiro beijo. As crianças, perceptivas como só as crianças podem ser, notaram algo diferente. Por que a mamãe e o papai estão se olhando assim? Perguntou Léo durante o café da manhã, com a boca cheia de cereal. Assim como, respondeu Julián, fingindo inocência, enquanto servia mais suco de laranja. Assim como nos filmes, explicou Mateu, fazendo uma imitação exagerada de olhos sonhadores que fez todos rirem. Valéria corou ligeiramente, mas não negou nada. Em vez disso, mudou de assunto, perguntando sobre os planos para o dia. Era sábado, dia de família. A rotina se transformou gradualmente. As visitas de Julián deixaram de ter horários estritos. Às vezes, ele ficava para jantar. Às vezes, assistiam a filmes todos juntos no sofá até as crianças dormirem. Às vezes, quando os pequenos já estavam na cama, ele e Valéria conversavam por horas, redescobrindo-se, curando velhas feridas, construindo algo novo sobre as cinzas do que um dia tiveram. Eu nunca pensei que estaríamos assim de novo, confessou ela uma noite, enquanto dividiam uma taça de vinho barato na varanda. Quando você foi embora, jurei que nunca te perdoaria. E agora? Perguntou ele, temeroso da resposta. Agora, entendo que o perdão não é só para você. É para mim, para as crianças, para o nosso futuro. A palavra nosso ficou flutuando entre eles, cheia de promessas. As dificuldades não desapareceram magicamente. O dinheiro continuava limitado comparado com sua antiga vida. Alguns dias, Julián sentia falta das comodidades, do respeito instantâneo que sua posição lhe conferia, da adrenalina dos grandes negócios. Mas esses momentos se tornavam cada vez mais efêmeros, especialmente quando comparava com o que agora tinha. Uma família de verdade, um propósito claro, amor autêntico. Em seu trabalho como consultor, ele estava começando a se destacar novamente, não por ser o mais agressivo ou ambicioso, mas por seu conhecimento, experiência e, surpreendentemente, por sua nova perspectiva sobre o equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Seus clientes valorizavam que ele entendesse suas próprias prioridades familiares, que respeitasse horários razoáveis, que buscasse soluções que beneficiassem não só os acionistas, mas também os empregados. Sabe o que é mais estranho? Comentou com Valéria depois de conseguir um importante contrato. Agora eu trabalho menos horas, por menos dinheiro, mas faço um trabalho melhor, mais honesto, mais significativo. Porque você já não tem que improvar nada, respondeu ela sabiamente. Você já não persegue fantasmas. Era verdade.
Durante anos, ele havia perseguido o fantasma do reconhecimento, tentando provar algo aos seus pais, à sociedade, a si mesmo. Agora simplesmente vivia, trabalhava, amava. A imprensa gradualmente perdeu o interesse em sua história. De vez em quando algum jornalista tentava reviver o escândalo, mas já não havia escândalo para contar. Só uma família normal construindo uma vida juntos. Daniela, por sua vez, havia se casado com um político proeminente e vendido suas ações na antiga empresa de Julián. O mundo corporativo que um dia foi o centro de sua existência continuava girando sem ele, indiferente à sua ausência. Em um domingo à tarde, enquanto levava as crianças ao parque, Julián encontrou Ricardo, um de seus antigos sócios. O homem pareceu incomodado a princípio, como se não soubesse como tratar alguém que havia caído em desgraça. "Como vai, Julián?" perguntou finalmente, com uma formalidade que soava quase cômica em um parquinho. "Nunca estive melhor", respondeu com sinceridade, observando seus 3 filhos que brincavam alegremente nos balanços. Ricardo seguiu seu olhar. "Sabe, muita gente acha que você arruinou sua vida, que jogou tudo fora." "Eu sei. Mas quando eu olho para você agora, você não parece um homem arruinado." Julián sorriu. "Porque eu não estou." O homem o estudou por um momento, como se tentasse decifrar um enigma. "A empresa não é a mesma sem você", confessou finalmente. "A diretoria está considerando algumas reestruturações importantes. Talvez você estaria interessado em uma consultoria, com seus próprios termos, é claro." A oferta era tentadora, uma porta de volta ao mundo que havia deixado. Mas quando Valéria se aproximou, com o cabelo preso de forma descuidada e um sorriso que iluminava todo o seu rosto, Julián soube que não havia volta, não a queria. "Obrigado, mas não", respondeu. "Eu estou exatamente onde eu preciso estar." Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, ele contou a Valéria sobre o encontro. Ela o escutou em silêncio. "Você não se arrepende?" perguntou finalmente. "Você poderia ter recuperado parte do que perdeu." "Eu não perdi nada que realmente importasse", respondeu ele, "e ganhei tudo o que sempre precisei." O aniversário do reencontro chegou sem que percebessem. Havia sido um ano de transformações, de aprendizados, de reconexão. Julián havia planejado algo especial. Deixou as crianças com uma vizinha de confiança e preparou um jantar simples, mas significativo no apartamento. "O que estamos celebrando?" perguntou Valéria, surpresa com as velas e as flores. "Um ano desde que o sinal fechou no momento exato", respondeu ele. "Um ano desde que o destino me deu uma segunda chance que eu não merecia." Jantaram, recordaram, riram. E até choraram um pouco pelo tempo perdido. E quando o momento chegou, Julián tirou uma pequena caixinha do bolso. "Não é um anel", esclareceu rapidamente ao ver a expressão de surpresa no rosto de Valéria. "Ainda não, é algo mais importante." Dentro da caixa havia uma chave. "É de uma casa", explicou. "Não é luxuosa nem grande, mas tem 3 quartos. Para as crianças, um quintal e fica perto da melhor escola do bairro. Tenho economizado cada centavo." "Julián, nós não podemos..." "Sim, nós podemos", interrompeu-a suavemente. "Eu não sou mais o homem que precisa impressionar o mundo com luxos, mas eu quero dar aos nossos filhos um lar com espaço para crescer. E quero dar isso a você também, um novo começo para todos." Valéria pegou a chave com as mãos trêmulas. "É realmente possível começar de novo depois de tudo?" "Eu não acho que estamos começando de novo", refletiu ele. "Eu acho que finalmente estamos continuando o que sempre deveria ter sido." Mudaram-se um mês depois. As crianças estavam empolgadas com seus novos quartos, o quintal, os vizinhos com crianças de idades semelhantes.
Valéria finalmente pôde deixar 2 de seus 3 empregos, dedicando-se unicamente ao design gráfico que sempre amou. Julian continuava como consultor, com uma carteira de clientes que crescia por recomendações, não por seu sobrenome ou contatos. Os finais de semana eram sagrados, cafés da manhã demorados, passeios, jogos de tabuleiro, filmes em família. A vida não era perfeita. Havia discussões, preocupações econômicas ocasionais, dias difíceis. Mas havia uma solidez, uma certeza que nunca havia existido na vida anterior de Julian, tão cheia de conquistas vazias e relações superficiais. Uma tarde, enquanto ajudava Emílio com a lição de casa de matemática, a criança o olhou com seriedade. "Pai, por que você não morou com a gente desde o começo?" A pergunta o pegou de surpresa. Haviam explicado às crianças, de maneira adaptada à idade delas, como Julian e Valéria haviam se separado e depois se reencontrado. Mas nunca tinham entrado em detalhes sobre por que ocorreu a separação inicial. "Eu cometi um erro", respondeu Julian com honestidade. "Eu não sabia o que era realmente importante. Durante anos, eu persegui minhas ambições, meus contratos e minhas conquistas, sem perceber que o mais valioso estava bem na minha frente, nos sorrisos de 3 pequenos e na força de uma mulher extraordinária. Naquele momento, ao escutar a voz de Emílio, senti que meu coração, tão acostumado ao ritmo acelerado dos negócios, batia como nunca antes. Com ternura, com urgência, com amor. Abaixei-me para ficar à sua altura, e ele, com a inocência própria de seus 6 anos, apertou minha mão como se fosse um gesto de confiança plena. "Pai, eu gostaria que você vivesse sempre com a gente", disse com a naturalidade que só as crianças têm. "A mamãe trabalha tanto e às vezes chega muito cansada. Você poderia ajudá-la." Através do olhar de Emílio e de seus irmãos, compreendi que essa era minha verdadeira missão: acompanhá-los, protegê-los, ensiná-los a descobrir o mundo com dignidade e carinho. Inclinei a cabeça e com a voz embargada respondi: "Emílio, Léo, Mateu, prometo que de agora em diante nunca mais irei embora. Serei parte de cada um dos seus dias." Valéria, que havia permanecido em silêncio ao nosso lado, se aproximou e apoiou uma mão em meu ombro. Seus olhos brilhavam com uma mistura de emoção e cautela, como medindo se minhas palavras se tornariam fatos. "O que eles mais precisam é de tempo", sussurrou. "Não promessas grandiosas, mas constância. Acompanhá-los nos pequenos detalhes, buscá-los na escola, ajudá-los com a lição de casa, ler uma história antes de dormir." Assenti com firmeza. Eu sabia que não bastavam os gestos grandiosos. As crianças exigiam minha presença diária, embora fosse nas tarefas mais simples. Naquela mesma tarde, enquanto os 3 brincavam na sala com seus blocos de construção, sentei-me ao lado deles e lhes perguntei: "Qual foi o momento mais feliz da sua semana?" Léo, sempre entusiasta, levantou o braço. "Quando a mamãe me ajudou com o meu desenho da escola. Fizemos um barco juntos e ela disse que as cores eram magníficas." Mateu, mais reflexivo, comentou: "Para mim, quando o pai me ensinou a andar de bicicleta. No começo eu estava com medo, mas você me abraçou e não me soltou até que eu pudesse pedalar sozinho." Emílio, com um sorriso amplo, acrescentou: "E para mim, quando você chegou na quinta-feira passada com chocolate quente e bolachas caseiras que comprou na padaria. Esses relatos simples e cotidianos me encheram de esperança. Compreendi que minha redenção não chegaria graças a um gesto extraordinário, mas ao acúmulo de momentos compartilhados, de pequenas vitórias cotidianas. Que o verdadeiro legado que posso dar aos meus filhos não é o dinheiro, mas o meu tempo, o meu carinho e o meu exemplo de humildade." Naquela noite, enquanto Valéria e eu os cobríamos, fui invadido por uma emoção profunda. Observei seus
rostos dormindo, e lembrei de cada instante que lhes havia roubado com minha ausência. O primeiro dente que caiu, a primeira palavra que pronunciaram, o primeiro passo inseguro que dei com eles. Um nó na garganta me lembrou que o arrependimento por si só não bastava. Eu devia traduzi-lo em atos permanentes. Os dias seguintes foram uma oficina de reconstrução familiar. Eu me levantava antes do sol nascer para preparar um café da manhã com panquecas caseiras que aprendi a fazer graças aos tutoriais do YouTube. Entre risos, Léo dizia que era minha receita secreta. À meio da manhã, após deixá-los na escola, corria para o parque para acompanhar Valéria, enquanto ela fazia exercícios. Ela, com sua costumeira discrição, se surpreendia em me ver ao seu lado, sem cobrar honorários nem buscar créditos. À tarde, eu supervisionava suas tarefas, corrigindo a ortografia de Mateu, repassando as tabuadas com Emílio e fomentando a leitura criativa com Léo. E quando chegava a noite, eu me sentava com Valéria no sofá, com as luzes baixas, para conversar sobre aquilo que importa, sonhos, medos, ilusões. Em uma quinta-feira, ao levá-los para a escola, um pedestre me cumprimentou, reconhecendo-me como o antigo CEO que renunciou a tudo. Sorri com modéstia e respondi: agora eu sou só pai desses 3. O homem assentiu, compreendendo que, às vezes, os títulos mais altos são supérfluos quando se tem uma família que precisa de você. Nesse mesmo período, meus pais me ligaram por videochamada. Mostrei às crianças, que cumprimentaram curiosas. Minha mãe, com lágrimas nos olhos, me disse: filho, eu não entendo por que você teve que perder tanto para aprender o que realmente importa, mas me alegra te ver feliz. Meu pai guardou silêncio por um longo tempo. Logo depois acrescentou: se isso te faz feliz, nunca mais te chamaremos de o traidor da família. Só queremos te ver ser você mesmo. Senti que no final todo o sofrimento havia encontrado um propósito, o de curar velhas feridas e abrir caminhos de compreensão. Com o passar dos meses, Valéria e eu descobrimos que nossas diferenças de outrora, longe de nos separarem, agora atuavam como complemento. Em nossas conversas noturnas, ela compartilhava seus projetos de design, um mural comunitário, ilustrações para um livro infantil, pequenas exposições na biblioteca do bairro. Eu a ajudava a gerenciar seu tempo e sua economia, aprendendo com sua criatividade e sua dedicação, enquanto ela se inspirava em minha experiência para profissionalizar suas iniciativas. As crianças cresciam com um são equilíbrio, conforto e disciplina, amor e limites, fantasia e responsabilidade. O ambiente do lar se tornou um refúgio de paz. O medo da solidão e da carência ficou para trás, graças à certeza de que todos nos sustentávamos mutuamente. Em uma manhã de outono, os 3 acordaram com resfriados, febres e coriza, lenços de papel e camas desarrumadas. Valéria, exausta, mas serena, me pediu ajuda. Preparei infusões de gengibre com mel, aqueci sopas de legumes, cantei canções de ninar até que cada gota de lágrima secou. Essa doença, que antes teria sido um desastre para minha agitada agenda empresarial, se tornou uma bênção. Me recordou que o cuidado compartilhado fortalece os vínculos além de qualquer contrato. Nesse mesmo dia, enquanto colocava os lençóis para tomar sol, Valéria se aproximou e pegou em minha mão. Obrigado, disse sem mais. Não só por hoje, mas por cada momento em que você escolheu ficar. E em seu olhar encontrei o melhor prêmio, a confiança recuperada de quem soube que o amor real se demonstra com atos, não com palavras. Com o prelúdio do inverno, planejamos uma pequena escapada para a cidade onde eu cresci, uma casa de um campo junto ao rio, rodeada de acácias e pastos. Queria que as crianças sentissem a liberdade do campo e que Valéria revivesse as paisagens da minha infância. Chegamos em uma sexta-feira ao anoitecer.
A chaminé acesa, o aroma a lenha e castanhas assadas impregnava o ar. À luz das chamas, compartilhamos histórias antigas, minhas travessuras com o rebanho de cabras do meu avô, as lendas que minha avó contava nas noites de lua cheia, os caminhos de terra onde aprendi a montar a cavalo. As crianças escutavam, com os olhos arregalados e a boca entreaberta. Valéria, recostada em meu ombro, sorria como se voltasse a ser a jovem que me roubou o primeiro beijo sob uma árvore centenária. Naquela noite, embalados pelo crepitar do fogo, sentimos que o passado doloroso se convertia em um mosaico de aprendizados. Não éramos os mesmos de antes. Éramos uma família reconstruída, mais forte na vulnerabilidade, unida na sinceridade. E assim, às margens daquele rio, com as estrelas como único testemunho, fiz um voto silencioso: dedicar cada um de meus dias a devolver aos meus filhos a infância que quase perdi, e a honrar Valéria com minha entrega incondicional. Porque entendi que o maior triunfo não reside nos números de uma conta bancária, mas no amor que somos capazes de dar e compartilhar, sem reservas, até o último suspiro. Parabéns! Escreva 9 nos comentários para que eu saiba que você ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.